no mundo grego antigo, que era regido por a compreensão pagã de Homero. Homero foi um grande autor que escreveu grandes clássicos da literatura grega, como a Ilíada, a Odisseia, que virou filme até posteriormente, e se entendia em Homero que o mundo após a morte era, na verdade, um mundo de sombras. Em Homero, na verdade, você pode ler na literatura falando justamente daqueles que morreram e que, mesmo sendo homens de valor, mulheres de valor, que pós-morte se transformavam em nada menos do que um borrão daquilo que eles haviam sido em vida. Posterior à literatura de Homero, Platão, o filósofo, vai trazer uma nova concepção de vida após a morte. Para Platão, não se trata de ser um borrão ou uma fumaça. Platão defende um mundo das ideias perfeito. E ele vai dizer assim que o homem que vive uma boa vida, depois da morte, ele volta, retorna para este lugar da perfeição. Muda um pouco a compreensão, não é mais sobre borrões, é sobre justamente um lugar melhor, um lugar belo, um lugar inclusive que Platão vai dizer que se pode discorrer sobre a filosofia com toda a liberdade. Mas interessantemente, essa concepção grega de eternidade, de alguma maneira, influenciou o modo em que nós vemos e entendemos o conceito de eternidade. Será que eternidade é realmente, segundo Platão, ou como Platão pensa, o mundo da perfeição para além deste mundo que nós conhecemos? Será que a vida eterna, ela é, do ponto de vista bíblico, algo que está completamente separado deste mundo material, algo que é a oposição, o antagônico em vista de um mundo que nós conhecemos que está realmente em queda e caminhando para a destruição? Eu convido vocês então a ler João para que ele responda às nossas dúvidas, se é que elas existem. Diz assim, capítulo 5, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós vamos ler até aqui, mas continuaremos a leitura, fazendo uma breve recapitulação, como faço todo o domingo. João está escrevendo, provavelmente na Ásia, para as igrejas ali das cercanias. Muitos defendem que ele escreveu de Éfeso, que foi, na verdade, o lugar em que João passou boa parte da sua velhice antes de ser preso e mandado para a ilha de Patmos, onde vai produzir, então, o livro do Apocalipse. E João escreve porque ele quer, na verdade, proteger a igreja dos falsos mestres. Quem eram os falsos mestres? Segundo os historiadores e comentaristas, eram gnósticos que, na verdade, diziam que Jesus não era bem divino como se dizia de maneira tradicional dentro da tradição cristã. Os gnósticos negavam que aquele indivíduo que havia morrido na cruz era divino, era Deus. Eles diziam que Jesus havia se pousado, Jesus divino pousado sobre o Jesus natural, sobre o Jesus carnal, mas na sua crucificação o Jesus divino havia voltado para o Pai e o Jesus carnal é que havia morrido, porque era, na cabeça dos gnósticos, inconcebível que um Deus morresse naquela cruz. João, então, resumidamente, combate esse tipo de ensinamento
e outros mais que vão aparecendo de acordo com a nossa leitura do capítulo 1 até o 5. Nesse momento, ele continua o tema do capítulo 4 sobre o amor, mas tem sempre em João uma abordagem diferente. João trata de um tema, de um prisma, de uma maneira, e depois ele retoma o tema com sempre uma novidade aparecendo dentre o discurso e o discurso anterior, o discurso atual. Não é o mesmo, não é a mesma coisa, embora pareça, porque se eu ler para você aqui que é preciso amar os irmãos, você vai dizer, poxa, você já pregou isso semana passada. Mas ele traz uma textura diferente, como por exemplo, ele diz que todo que crê que Jesus é o Cristo, perceba que João está sempre insistindo nisso. Todo que crê que Jesus é o Cristo, é necessário crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, porque eles negavam isso. Ele vai dizer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Aqui, já no versículo 1, existe dois tipos de interpretação. Não é um texto muito fácil, mas a gente vai entender que alguns vão dizer que João está dizendo que aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que Jesus é o Cristo, o Messias, enviado de Deus, o Filho de Deus, você é nascido de Deus, porque somente através do novo nascimento se pode realmente entender e receber Jesus como Senhor. E ele vai dizer, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. O que dele é nascido, em algumas interpretações, é Jesus. Mas na maioria dos comentaristas, o que dele é nascido são os filhos. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido, que são os irmãos, que na verdade é o tema que João está aqui continuando, discorrendo. É sobre se você nasceu de novo, e se isso é realmente uma verdade, e se você ama a Deus, você ama aqueles que nasceram de Deus. Lógica que segue, né? João vai dizer, como nós lemos, é impossível eu dizer que amo um Deus que eu não posso nem ver, mas ao mesmo tempo não amar alguém que eu possa ver e me relacionar de maneira física. Então é realmente esse tom, né? Aquele que é nascido de Deus e ama a Deus, ama aquele que é gerado dele, que é na verdade os crentes da igreja para quem ele escreve. E ele vai dizer assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus, ou melhor, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Perceba isso. João vai dizer que aquele que é nascido de Deus ama aquele que é gerado por Deus, a comunidade, os crentes. Ele vai dizer, sabemos que amamos os filhos de Deus se guardamos os seus mandamentos. Aqui fica a pergunta sobre que tipo de coisa João está querendo dizer quando ele fala de mandamentos. Porque a gente tem, óbvio, né, uma tendência quando se depara com esse tipo de expressão, retornarmos à lei mosaica, os mandamentos, os 10 mandamentos, esse tipo de coisa. Mas João tem em mente o discurso de Jesus, narrado no seu evangelho, que a lei, os mandamentos se resumiam em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como a si mesmo. Então amar os mandamentos de Deus, ou guardar os mandamentos de Deus, na verdade é justamente o que ele está falando. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus se guardamos o mandamento, ou os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a mim mesmo. Ele diz no versículo 3, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Eu vou voltar nesse versículo 3, mas para que a gente entenda essa porção pelo menos, ele diz, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Parece, né, em primeira instância, que João muda o assunto, né? Ele está falando sobre amar o outro, sobre amar aquele que é gerado por Deus. Ele está falando, tratando justamente do fato de que
eu sei que eu amo o outro se eu guardo os mandamentos, isso é, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e o outro como a mim mesmo. E depois, de repente, no versículo 13, ele faz uma transição e ele diz, os mandamentos de Deus não são um peso. O que João está dizendo? Por que os mandamentos de Deus não são um peso? E ele depois parece que muda, como eu falei, a coloração, porque ele diz que todo aquele que é nascido de Deus, de novo, porque ele começa assim, vence o mundo e vence com a fé. No final ele conclui, quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Duas perguntas eu faço nesse texto. O que são, na verdade, esses mandamentos que não é um peso? E o que é vencer o mundo? Que tipo de coisa é? Do que João está falando? Será que João está divagando? Será que João está pensando algumas coisas e lançando aqui? Mas, na verdade, parece que não. Parece que quando João fala do mundo, e a gente viu que mundo em João pode significar muitas coisas, dependendo do contexto, o mundo aqui é justamente o sistema de corrupção, é o sistema dos gnósticos, é o sistema daquele que diz que conhece a Deus, que é mais elevado, que é iluminado, mas na prática ele na verdade cria separação no corpo, na igreja, cria divisão, não se importa com os mais simples. Esse é um sistema da corrupção. Então João está dizendo que aquele que é nascido de Deus ama o que de Deus é nascido. E o mandamento de Deus, isso é, amar a Deus como a si mesmo e amar o outro como a mim mesmo, não é um fardo, não é pesado isso. Portanto, se eu, na verdade, entendo que isso não é pesado, que isso não é um piano que eu tenho que carregar nas costas, eu venço o mundo. Que mundo? O mundo justamente da diferença, o mundo da corrupção, como falei, o mundo da iniquidade, o mundo de um sistema corrompido. Mas, filho, precisa ficar claro para nós que quando João diz que os mandamentos de Deus não são um peso, ele tem, ao mesmo tempo, em mente toda a tradição judaica, que Jesus mesmo vai dizer, que eles atavam fardos pesados sobre as pessoas, impedindo elas de entrarem no reino dos céus, desse tipo de coisa que ele está falando. Não é isso. Os mandamentos de Deus não são fardo, não é algo que impede, não é algo que vai lhe tolir avançar, ter acesso a Deus, não é algo que vai fazer com que você seja oprimido. Na verdade, a palavra peso aqui vem do grego barus, que significa justamente algo que causa opressão. Então João está falando, os mandamentos de Deus não são opressores, eles são libertadores. Eles, na verdade, libertam o homem da opressão de um sistema que corrompe e que realmente puxa para trás. E ele vai dizer, como falei, se nós então guardamos os mandamentos, entendemos que não é um fardo, entendemos que é libertador, nós iremos vencer o mundo. A palavra vencer aqui vem do grego nikaz, que quer dizer submeter, conquistar. É como alguém que entrou numa batalha e saiu de lá vitorioso e retorna então com a coroa da vitória. Lutou e venceu e voltou vitorioso. Como nós vencemos o mundo? Ele vai dizer, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A vitória sobre o mundo, ela é justamente algo marcante na teologia de João. Em Apocalipse, todo que perseverar será salvo, aquele que for até o fim será salvo, aquele que nicas, que vencer, que submeter, que subjugar, que conquistar, será salvo. Perceba que não é vencer o mundo, se defender do mundo. Não é isso que ele está falando. Se fosse isso, ele estaria dizendo, aquele que resistir será salvo, ou algo do tipo. Mas ele está falando sobre algo ativo, vencer, subjugar, ser justamente aquele que avança para conquistar. E se isso é verdade, como nós então conquistamos o mundo? Do que João está falando? Porque a gente sempre teve, eu penso, um entendimento do Evangelho como algo que precisa ser pregado a todas as nações, mas ao mesmo tempo sofre um ataque do mundo, Eu até falei isso semana passada. O mundo, na minha época, quando novo convertido, era pular carnaval, Olha o mundo, era assim. Olha, o mundo estava sempre cercando a gente,
Não vai na festinha, olha o mundo, né? Não põe essa roupa, olha o mundo, não era assim? O pessoal das antigas aqui deve lembrar. O mundo era, velho, uma série de armadilhas, né? Que a gente precisava ficar aqui esperto, andando, se protegendo, né? Todo o tempo. Em João não. Em João, o mundo é algo que precisa ser conquistado, submetido, subjugado. E como é que nós subjugamos o mundo? Através da fé em Cristo Jesus e através do amor. E aí eu voltei para o amor, porque João é o apóstolo do amor. Como é que eu venço o mundo? Como é que eu subjugo o mundo? Quando eu amo. É disso que João está falando. Essa é a única maneira. Não é colocar uma queda de braço para ver quem é o mais poderoso. Não é trocar socos ou acusações. É justamente ter em si mesmo olhos restauradores, olhos transformadores, aqueles que entendem que a única maneira de vencer o mundo é através da nossa fé em Cristo, é através justamente de uma fé naquele que foi o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação, para a restauração, para justamente libertar o homem do fardo opressor do próprio mundo. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é, na verdade, um conjunto de regras, os mandamentos que oprimem a gente. O Evangelho não é os 10 passos para sermos pessoas mais éticas e morais. O Evangelho é, na verdade, um presente de Deus para a transformação do mundo ao nosso redor. O Evangelho é o vírus, se é que eu posso usar essa palavra em um tempo tão difícil como esse, que nos infecta a ponto de nós olharmos para algo que a princípio não tem salvação, não tem jeito, com olhos transformadores. Perceba isso. Se a gente mudasse a maneira como nós olhamos para os acontecimentos, né? Para aquilo que realmente nos choca tantas vezes e nos enche, na maioria das vezes, de ira e indignação, com olhos transformadores, eu penso que o Evangelho estaria avançando muito mais rápido. Se a gente abandonasse esse discurso do olho por olho, dente por dente, do lex talionis do Antigo Testamento, e começasse a pensar que na cabeça de Deus, Ele envia seu Filho justamente para que nós amássemos, para que nós aprendêssemos o amor, como Cristo, na verdade, ensinou, indo para aquela cruz por amor à humanidade, nós realmente estaríamos vencendo o mundo. O mundo vai ser vencido. Essa história já foi contada. Mas ele só pode ser vencido através de olhos transformadores, olhos restauradores, olhos que desejam todo o tempo a restauração do outro. É difícil. É difícil. Citei, por exemplo, semana passada, o rapaz que entrou na creche e matou 3 crianças e 2 professoras. E diz, né, alguns que quando chegou no hospital, perguntou quantos ele havia matado. Isso realmente é algo chocante demais. Isso é algo que gera em nós uma ira, um amargor, não é? E que se a gente pudesse matar esse cara com uma bomba atômica, a gente ia fazer. Mas o que João está dizendo? Olhos transformadores. Olhos transformadores. Por pior que seja o indivíduo, se os meus olhos são os olhos de Cristo, se os mandamentos para mim não são pesados, são leves, eu desejo a restauração. Sempre. Sempre. Conto a vocês a história, que não é uma história que não é história, é uma história que é história, de um homem que conheci anos atrás, jogando bola no sítio da igreja. E um homem todo tatuado, umas tatuagens bem feiosas, eu já devo ter contado, vocês devem lembrar, se não lembram, vão lembrar agora. E eu conversei com ele um pouco, né? E à noite ele pregou, eu não sabia que ele era pastor. Estava todo mundo sem camisa no sítio da igreja, jogando bola bem à vontade. E eu nem imaginei. No domingo à noite ele foi pregar, e ele deu o testemunho dele lá também. Ele era um homem que era um assassino de aluguel na sua vida pregressa. E haviam 2 rapazes que
estavam devendo dinheiro a ele por causa de drogas, eu acho, não me lembro. Ele havia jurado os 2 rapazes de morte. Aconteceu que esses rapazes, com medo dele, fugiram, né? E foram terminar na igreja dos pais. Os pais eram cristãos da igreja batista, e esses rapazes foram para a igreja. Na verdade, parece, se eu me lembro bem a história, eles eram desviados, alguma coisa assim. E esse pastor, hoje pastor, né, conta que foi para frente da igreja, uma igreja pequena, e mandou avisar que ele estava lá fora e que ele queria falar com os 2. O pessoal ficou com medo, sabia da fama do cara, não queria deixar os meninos saírem, mas os meninos saíram para falar. Provavelmente não achavam que eles fossem ser assassinados na frente da igreja, que foi o que aconteceu. Ele mata os 2, é preso, e ele conta no seu testemunho que o que mais chocou ele nos seus anos de pena não foi uma consciência pesada por ter matado ou por ter sido preso, mas foi por conta da visita do pai dos meninos, que em toda visita estava lá dizendo que o perdoava e que Jesus o amava. E essa foi a conversão dele. E hoje aquele homem era um pastor. Quem sabe aos meus olhos, aos seus olhos, inaceitável. Mas foram olhos transformadores, que acreditaram na restauração, que fizeram a diferença naquele momento. João continua, no versículo 6 ele vai dizer, aqui eu queria que você prestasse atenção, porque o grego em si é bem confuso. Ele diz assim: este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois o que dão testemunho são 3, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu o testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Começar, eu acho, falando de algumas versões. Provavelmente alguém deve ter essa versão aí. No versículo, se eu não me engano, 8, diz alguma coisa parecida, que o Pai, o Espírito dá testemunho no céu, alguma coisa assim. Deve ter uma versão. Tem alguma versão que tem essa passagem aí? A tua tem? Tem. Deve estar entre parênteses, né? Então, essa passagem, na verdade, não consta dos manuscritos mais antigos, né? Ela vem da Vulgata Latina, que é uma versão católica, e os melhores textos não trazem essa adição. Provavelmente foi um rodapé, alguma observação de rodapé, que à medida em que foi sendo compilada, entrou no texto, mas não consta nos manuscritos mais antigos. Então, a gente, na verdade, deixa essa porção de fora do texto. Mas o que ele está dizendo? Que aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. A primeira coisa aqui, que é isso? O que é vir pela água? E aí eu vou dizer para você com muita honestidade que eu não sei, mas especula-se sobre o que poderia ser. Alguns vão dizer, por exemplo, que vir pela água seria o nascimento de Jesus, como que a água simbolizando o líquido, né, em que a criança nasce, e o sangue seria a sua morte na cruz. Outros vão dizer que vir pela água tem a ver com o fato de Jesus ter sido ferido do lado e do seu lado ter saído água, né, como o próprio João narra, e sangue. Outros vão dizer que vir pela água tem a ver com o batismo de Jesus em João Batista e vir pelo sangue a sua morte e ressurreição. Outros vão dizer que vir pela água não é o batismo de Jesus, mas é o ministério de batismo de Jesus, embora Jesus não tenha batizado, mas delegou aos apóstolos batizar o batismo de João, e a sua morte na cruz. Seja como for,
né? Se você for ler os comentaristas, você vai ver que não há um consenso. O ponto aqui é que, sendo o nascer pela água o nascimento de Jesus, sendo o nascer pela água o ministério de batismo de Jesus, e o nascer pelo sangue, ou melhor, vir pelo sangue, o ministério de morte e ressurreição, ele está dizendo que estes fatos são testemunhas de Jesus. Na verdade, se resume a isso, versículo 6. Não só pela água. Alguns vão dizer, por exemplo, que estes mestres gnósticos, que eram, na verdade, liderados por um gnóstico chamado Cerinto, que dizia que o Jesus divino havia pousado sobre o Jesus humano no batismo, quando a pomba desce sobre Jesus, ali simbolizando o Espírito Santo. E então o Jesus divino, a divindade, caminhou com Jesus, lhe guiando e orientando, mas no momento da sua cruz, justamente no momento em que Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? O Jesus divino já não estava ali, porque não poderia morrer e passar por aquela humilhação. Então ele teria deixado Jesus, e só quem morre é o Jesus humano. É possível, mas não provável. O fato é que João está combatendo aqueles que diziam que Jesus veio somente pela água, não é? Por isso ele diz, não só pela água, mas também pelo seu sangue. E ele vai dizer no versículo 7, e o Espírito é o que dá o testemunho, pois o Espírito é a verdade. Sendo isso ou não, realmente não tem como não ler esse texto e lembrar do batismo de Jesus, porque Jesus ele tem o testemunho de João Batista, não é? Eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as sandálias, né? Você tem o testemunho do Espírito Santo descendo como uma pomba, e você tem o testemunho de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque ele vai dizer no versículo 8 que o Espírito também dá testemunho. Ele vai dizer, pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue, que é a sua morte e ressurreição, e os três concordam entre si. Aí o versículo 9, tentando desenvolver aqui para a gente andar junto, porque o 10 ele vai fechar aqui o tanto que ele insiste na questão do testemunho. Ele diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este. No grego, na verdade, se recebemos o mártir, que o testemunho em grego é mártir, que vai dar posteriormente origem a martírio, a mártires da fé. Se recebemos o mártir dos homens, ou a testemunha dos homens, ou o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. Seria como se João estivesse falando, eu vou tentar colocar na nossa linguagem aqui, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, testemunha a favor dele. O próprio Jesus vai dizer: se vocês não acreditam em mim, olhem as minhas obras, olhem os sinais, pois estes testificam ou testemunham de mim. Então, João está dizendo, a obra de Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição testemunham sobre ele. O Espírito Santo testemunha sobre ele. Deus testemunha sobre ele. E se nós aceitamos a testemunha dos homens, ou o testemunho dos homens, ele pode estar falando do testemunho de João Batista, ele pode estar falando do testemunho do próprio batismo dos homens, ele pode estar falando do testemunho daqueles que viram o ministério de Jesus. O fato é que, se nós recebemos o testemunho dos homens e concordamos, ainda mais o testemunho de Deus sobre quem ele é. E é óbvio que João está certo. Se o testemunho dos homens tem validade quanto ao ministério de Jesus, ainda mais o testemunho de Deus. E aí então, no versículo 10, ele fala: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Ai caramba, e agora? Se o Espírito testifica, testemunha quem Jesus é, o ministério de Jesus, as obras de Jesus, sua morte e ressurreição, testemunha quem ele é, Deus testemunha quem ele é. E se eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho em mim o testemunho do Pai, o testemunho do Filho, o testemunho do Espírito Santo, o testemunho das obras, o testemunho da sua ressurreição na minha vida.
Entende isso? Nós somos testemunhas ambulantes de quem Cristo é. E não é testemunha como testemunhas de Jeová, ou como testemunhas de... É algo, na verdade, que é percebido. Nós trazemos o testemunho de Deus, do Espírito Santo, do Filho, da obra de Jesus na nossa vida, porque a nossa vida foi transformada, porque a nossa vida foi mudada, porque nós realmente transpiramos eternidade em nós. É disso que João está falando. Por isso que, quando as pessoas olham para nós, isso é meio que um chavão dentro do sermão, mas é uma verdade, elas precisam perceber a essência do Evangelho na nossa vida. Elas precisam perceber que na nossa vida é algo realmente ativo, no sentido de querer a restauração do mundo, sim, no sentido de querer a transformação das pessoas, mas que exalam o testemunho de quem Jesus é. Para você entender o que eu estou querendo dizer, não é sobre andar bonitinho com a Bíblia embaixo do braço, citando versículos. É ter um estilo de vida que em si mesmo testemunha quem Jesus é. Sabe isso? Você sabia que os cristãos são chamados de cristãos hoje, porque um dia foram apelidados de pequenos cristos? Sabe por que pequenos cristos? Porque eles eram parecidos com o Cristo que eles pregavam. Você sabia que os cristãos foram chamados já de os do caminho? O nome histórico dos cristãos era os do caminho. Você pegar escritos do primeiro e segundo século, fora da Bíblia, na verdade de acusadores, eles falam esses os do caminho, os do caminho. O próprio apóstolo Paulo, na sua defesa contra Félix em Atos, quando estava preso, vai dizer: eu sou aquele que vocês acusam ser o da seita dos do caminho. Eram os do caminho porque não tinham raízes. Eram os do caminho porque não tinham paradeiro. Eram os do caminho porque viviam a eternidade, o céu. Eram os do caminho porque realmente não estavam presos a um sistema opressor. Eram os do caminho porque viviam a pregação do Evangelho para a transformação do homem. Por isso que João está dizendo que aquele que realmente professa Jesus como Senhor da sua vida, tem o testemunho de toda a obra de Jesus na sua própria vida. Na sua própria vida. Exala isso. Isso em si precisa ser testemunho. A gente não pode viver um cristianismo de proposições, de premissas. A gente precisa viver um cristianismo de vida, de realmente sermos percebidos por aqueles que estão ao nosso redor, a quem representamos, o que professamos, o que realmente vivemos. Isso é tão interessante que inúmeras situações, você já deve ter vivido isso, me causa uma certa frustração quando alguém pergunta o que eu estou fazendo aqui em Timbó. Isso é muito comum, né? Não pode dar um pouquinho de corda, a pessoa vê que o sotaque é de fora, e você está fazendo o que aqui em Timbó? Né? Pergunta bem clássica. Eu falo, sou pastor, e a pessoa se espanta. Eu falo, porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Porque era para falar assim, bem que eu percebi, né? Era para ser uma coisa, mas não é. Choca um pouco as pessoas. De certa forma eu penso, será que eu não estou falhando em deixar isso bem claro? Não que eu seja pastor, mas que eu sou realmente aquele que traz em minha vida o testemunho de quem Cristo é. O testemunho realmente do Filho de Deus na terra, que passou por uma transformação a ponto de que as pessoas, ouvindo a minha voz, percebam que realmente tem alguma coisa diferente. Ouvindo realmente a história da minha vida, percebam que há alguma coisa diferente, olhando para a maneira como eu me comporto no meio das pessoas, que ali realmente há algo diferente. Aquele que professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem o testemunho em si mesmo. E aí, quem sabe, né, a palavra mártir no segundo século vai fazer todo sentido, porque deixou de ser testemunha simplesmente para se tornar uma referência àqueles que morriam em nome de Cristo por causa do seu testemunho, os mártires. Ele vai dizer então, quem crê, versículo 10, no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus
torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Eu vou só dar eu vou abençoar essa caixa aqui. Ela voltou, né? Você não viu isso? Depois eu tiro na edição. Mas perceba que ele está falando que nós temos o testemunho em nós mesmos, e aquele que não crê em Deus faz de Deus mentiroso, porque Deus dá testemunho de seu Filho. E se eu não creio que Jesus é o Cristo, que era na verdade o discurso dos falsos mestres, são na verdade homens que estão fazendo de Deus um mentiroso. Porque se Deus fala que este é meu Filho amado, nele me compraz, e os falsos mestres diziam, não, não é, João vai dizer, na verdade você está dizendo que Deus está mentindo. Versículo 11 diz assim, e o testemunho é este, aqui que fica bem esclarecedor, que tipo de testemunho nós temos em nós mesmos? Por que João está falando tanto de testemunho? A água testemunha, o sangue testemunha, o Espírito testemunha, Deus testemunha, e ele vai dizer no versículo 11, que testemunho é esse? O testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. O testemunho de Deus é este: quem tem o Cristo tem a vida eterna. Perceba que ele vai falar de vida eterna algumas vezes. Versículo 11, nos deu a vida eterna. Versículo 12, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Versículo 13, eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E aí que eu acho que se conecta com a minha introdução. O que é vida eterna? Como assim eu tenho a vida eterna? Por que João fala que eu tenho a vida eterna e não que eu irei herdar a vida eterna? Já que a vida eterna, na concepção contemporânea, é algo que vai acontecer quando eu morrer ou quando Deus vier e levar os seus filhos para o céu, e os que não são seus filhos serão condenados. Mas na verdade, prestem atenção, uma coisa bem interessante. No século I, a concepção judaica de ressurreição não é a que nós muitas vezes ouvimos hoje. O judeu não pensava em ressurreição como sendo a vida no mundo das ideias, como Platão. O judeu não pensava em ressurreição como morrer aqui e o corpo apodrecer e ir para um lugar melhor. O judeu pensava em ressurreição, concordando ou não, como era o caso da discussão dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus acreditavam na ressurreição. Era morrer e ressuscitar. A escatologia judaica do primeiro século, e antes inclusive, sempre foi sobre, no grande dia do Senhor, ele iria trazer da morte todos os homens. Não uma alma, não uma fumaça, não uma silhueta. É aquele que morreu encarnaria novamente num corpo físico para ser julgado por Deus. Assim era a ressurreição, tanto para judeus quanto para pagãos, tanto quanto para judeus, tanto quanto para gentios. Nem mesmo os gentios, que pensavam na vida após a morte como uma vida de fumaça em Homero, ou mesmo no mundo das ideias em Platão, embora não concordassem, entendiam que quando se falava de ressurreição, era voltar da morte, e não ir necessariamente, a palavra ressurreição, para algum lugar melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra vida eterna não é vida eterna em grego. Não é isso que significa. A palavra vida eterna vem do grego aionion, seria zoen, que é vida, aionion, da era. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem resolvida na nossa cabeça.
quando qualquer um no Novo Testamento fala de vida eterna, ele não está usando uma expressão vida é eterna, ele está usando uma expressão vida da era. Por quê, Josi? Qual a diferença? A diferença é que na escatologia paulina, na escatologia do próprio Cristo, na escatologia judaica, Deus iria restaurar esta criação. Ele não iria fazer, como se pensa chulamente, né? Uma destruição nisso aqui, acabar com isso aqui, destruir tudo, mandar as estrelas cair do céu e rasgar com tudo e fazer poeira daqui para o céu, que é um outro lugar, que é o lugar dos espíritos, das almas, né? Para nós estarmos lá. Na verdade, a escatologia, tanto judaica quanto paulina, fala deste mundo sendo transformado para a nova era. É o céu que, na verdade, vem no sentido de transformar aquilo que está cativo, porque é o próprio Paulo que vai dizer que a criação ficou cativa por aquele que a cativou, o pecado, mas aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação será transformada por Deus. Por que eu estou dizendo aqui isso? Porque aquele que tem o testemunho em si mesmo, ele não vive em uma esperança passiva, parada, de um dia estar num lugar melhor. Ele vive a vida de uma nova era hoje. É disso que João está falando. Aquele que professa que Jesus Cristo é o Senhor, ele tem o testemunho em si mesmo e ele já tem a nova vida da era em si. Eu poderia chamar isso de vida eterna, mas acho que vida eterna, no final da história, confunde um pouco a gente, a expressão. O que João está dizendo é que nós já temos essa centelha da era que será a era da restauração, em que Deus irá realmente transformar e nós teremos um novo corpo e nós seremos a semelhança do Cristo ressurreto. Mas é hoje. Vida eterna não é algo para o futuro, não é algo que eu ando, né, tateando no escuro, esperando acontecer um dia quando Jesus voltar. Já começou. Não é à toa que o próprio Jesus, no seu primeiro discurso, vai dizer: e é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, gente, porque o reino de Deus já está acontecendo em nós, nos crentes, nos salvos. Nós temos a vida de uma nova era restauradora em nós. Por isso que a nossa vida é um testemunho ambulante disso. Perceba, se realmente eu entender o meu papel como igreja, de ser aquele que transmite a restauração de Deus para o homem, a igreja vai avançar. Agora, se eu for aquele que vive com medo de um sistema corrupto, da opressão do mundo, que vive realmente uma vida cristã, completamente voltada para a defesa, para o medo de sermos contaminados, nós estamos vivendo algum outro tipo de coisa, porque na verdade nós somos os que contaminam, nós somos os que influenciam, nós somos os que vencemos o mundo porque amamos, porque temos em si a centelha divina em nós. Isso não muda as coisas, isso muda demais. Eu me lembro dos sermões que eu escutava: olha o mundo, tinha até ilustrações, né? Cuidado com o mundo, cuidado com aquilo. Realmente você tem que ter cuidado, óbvio que você tem que ter cuidado, mas a gente precisa entender que é sobre nós vencermos. Isso não é um cântico daqueles que já estão decretando a vitória, né? Esse tipo de triunfalismo neopentecostal. Não é esse tipo de coisa, não. É realmente em as pessoas olhando a nossa vida, elas percebem esse testemunho da parte de Deus e são contaminadas por esse vírus da vida da nova era, da vida da salvação, da vida da eternidade, da vida que é dada por Deus. Por isso que ele vai dizer, versículo 13: eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Agora, não depois, agora. Precisamos viver realmente como indivíduos que exalam o bom perfume de Cristo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Exalam o bom perfume de Cristo, que realmente possuem o desejo da restauração da humanidade, que possuem olhos amorosos, olhos de misericórdia,
que trazem o testemunho do Cristo crucificado pela humanidade, pelo homem, pelo mundo em nós. E aí a igreja triunfa. Só assim a igreja triunfa. Amém?